Você acha que entende psicanálise? Talvez você pense em Freud, sonhos, infância, inconsciente. E de certa forma, você não está errado ou errada. Mas a psicanálise ela é como um iceberg. O que a gente costuma ouvir por aí, em vídeos, frases soltas, memes, é só a parte que aparece. Acaba sendo a ponta do iceberg. E o problema não é essa parte ser falsa. O problema é achar que isso é tudo. Porque quando a gente começa a descer um pouco mais, acabam surgindo ideias que já causam um certo incômodo. E quanto mais fundo a gente vai, mais a psicanálise deixa de ser confortável e começa a ser um pouco mais incômoda e ao mesmo tempo um pouco mais honesta. Nesse vídeo eu não quero te dar uma aula e nem usar palavras difíceis. Eu quero te convidar para descer comigo esse iceberg, do que todo mundo conhece até aquilo que quase ninguém gosta de ouvir. Se em algum momento desse vídeo você se sentir desconfortável, que bom. Provavelmente é aí que a psicanálise começa a fazer um pouco de sentido. A metáfora do iceberg funciona muito bem para falar de psicanálise, porque ela lida justamente com aquilo que não aparece de imediato. A gente costuma se apresentar pelo que é visível, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente consegue explicar sobre si mesmo. Essa é a parte que fica acima da água. Só que na experiência clínica e na vida, isso quase nunca dá conta do que acontece de verdade. Tem coisas que a gente faz sem entender o porquê, escolhas que se repetem, relações que terminam sempre do mesmo jeito, sofrimentos que voltam mesmo quando já era para ter passado. A psicanálise parte justamente dessa ideia, de que o ser humano não é totalmente transparente para si mesmo. E isso não é um defeito, não é fraqueza e nem falta de esforço. É parte da condição humana. Por isso, quando a psicanálise é resumida a frases rápidas ou explicações simples demais, algo se perde. Não porque essas ideias estejam erradas, mas porque elas deixam de mostrar o essencial. O essencial que existe uma parte da nossa vida psíquica que não se organiza pela lógica, pelo controle ou pela boa vontade. Esse iceberg, ele serve para lembrar isso, que entender a psicanálise e, em certo sentido, entender a si mesmo, não é só olhar o que aparece, mas ter coragem de considerar o que fica submerso. E é a partir daí que a conversa realmente começa. Então agora temos o topo do iceberg, o que quase todo mundo já ouviu falar sobre. Quando a maioria das pessoas pensam em psicanálise, pensa mais ou menos nas mesmas coisas. Que tudo vem da infância, que Freud explicava tudo através do sexo, que o inconsciente é como um porão cheio de coisas escondidas, ou até aquela questão bem complicada do Freud com o uso da Coca-Cola. Que os sonhos têm significados prontos, é uma coisa que vem muito também, quase como um dicionário. E que se a gente entender, simplesmente entender o que está acontecendo com a gente, o sofrimento vai embora. Essas ideias não surgiram do nada. Essas ideias, elas até têm um fundo de verdade, apesar do exagero. A infância importa, o desejo importa, a sexualidade está atrelada à nossa vida, sem sombra de dúvidas. E, querendo ou não, os sonhos dizem algo sobre a gente. Não aquilo que a gente vê nos manuais de sonho, de sonhar com cobra, isso significar traição ou coisa do gênero. Compreender o que se passa também pode aliviar o nosso sofrimento, mas não é só isso. O problema começa realmente quando a psicanálise fica reduzida a isso. Porque desse jeito, ela vira quase como uma explicação confortável. Eu sou assim por causa do meu passado, meu problema é tal coisa, então agora que eu entendi o que estava me afetando, tá tudo resolvido. Essa é a parte visível do iceberg, aquilo que fica no topo.
É a psicanálise que circula bem, que cabe em frases curtas e que não incomoda tanto. Só que ela não sustenta tudo isso sozinha. Quando a gente fica apenas nessa superfície, muitas coisas continuam sem respostas. Por que que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Porque eu sei, mas eu continuo fazendo. Por que que simplesmente entender não é o suficiente? E é justamente quando essas perguntas aparecem que a gente começa a sair do topo e a descer um pouquinho mais. Agora a gente chega nessa parte do meio do iceberg, basicamente onde começa um pouco de desconforto. É aqui que a psicanálise começa a ficar esquisita, porque em algum momento a gente percebe que só entender não basta. A pessoa já sabe de onde vem o problema, consegue explicar e já pensou 1000 vezes sobre isso. E mesmo assim continua fazendo. Continua escolhendo relações parecidas, continua se colocando em lugares que machucam, continua repetindo o mesmo roteiro. E a psicanálise vai dizer algo que já incomoda bastante. Nem tudo em nós busca o que é melhor, mais saudável ou mais confortável. Muitas vezes a gente busca o que é familiar, o que a gente já conhece, mesmo que doa. É por isso que certos sofrimentos voltam, não porque a pessoa gosta de sofrer, mas porque ali existe algo que faz sentido para a história dela, mesmo que ela não perceba. Nesse ponto, a ideia de sintoma muda completamente. O sintoma deixa de ser só um problema a ser eliminado e passa a ser visto como uma tentativa do sujeito de lidar com algo difícil. Isso é desconfortável porque quebra uma promessa que é muito comum hoje em dia, a de que basta se conhecer, o amor próprio, se esforçar, a meritocracia, e fazer as coisas certas. A psicanálise começa a mostrar que o sujeito não é tão soberano assim, que nem tudo depende só da gente, que há algo no sujeito que escapa e que é justamente isso que organiza muitas das suas escolhas. É aqui, no meio do iceberg, que muita gente para. Mas se a gente continua descendo, o que aparece embaixo é ainda mais desafiador. Agora a gente chega na parte submersa. É aquilo que quase ninguém gosta de ouvir. Eu acho que é por isso que a psicanálise é uma ciência tão desconfortável. Aqui, a psicanálise deixa de ser apenas estranha e começa, de fato mesmo, a incomodar, porque ela vai tocar em ideias que vão contra quase tudo que a gente aprende sobre bem-estar, felicidade e realização pessoal. Uma dessas ideias é essa: o inconsciente não está preocupado com a sua felicidade ou com a minha. Ele não tem um projeto de melhora para nós. Ele não segue regras morais e sequer busca equilíbrio emocional. Ele insiste e insiste justamente naquilo que não foi simbolizado, elaborado, colocado em palavras. Por isso certas coisas voltam, mesmo quando a gente já entendeu. Outra ideia difícil de engolir é que, em alguns casos, existe um ganho no sofrimento. Bizarro, né? A gente ter algum tipo de ganho no nosso próprio sofrimento. Não é um ganho consciente, claro, mas um lugar que o sofrimento ocupa na vida da pessoa. Às vezes ele garante um tipo de vínculo, às vezes ele organiza a nossa relação com o outro, e às vezes sustenta até uma identidade. Eu sou assim. E não, isso não significa que a pessoa escolha sofrer. Significa que o sofrimento também pode ter uma função. A psicanálise também vai dizer algo que desmonta muito a expectativa. Nem todo sofrimento vem de um grande trauma. Às vezes não tem um evento específico para gerar um sofrimento. Há um vazio, uma falta de sentido, uma sensação de que algo sempre escapa. Freud já até chamou isso certa vez de um familiar, das Unheimlich.
Isso nem sempre é algo que se resolve completamente. Aqui, a promessa de felicidade plena, ela começa a ruir. A gente começa a perceber que a felicidade completa, ela é quase que impossível. A ideia de que existe uma versão final, resolvida, completa de nós mesmos, também. É por isso que essa parte do iceberg submersa quase nunca aparece, porque ela não vende uma solução rápida, ela não oferece um consolo fácil, mas é justamente aí que a psicanálise começa a ser mais honesta com a experiência humana. Depois de descer todo esse iceberg, talvez fique a sensação de que a psicanálise é dura, e de certo modo ela é mesmo. Ela não promete felicidade constante, ela sequer dá garantias de que um dia o nosso sofrimento vai acabar. Ela não oferece fórmulas prontas. Mas isso não significa que ela não oferece nada pra gente. O que a psicanálise propõe é outra coisa. Um espaço onde a pessoa pode falar sem precisar se encaixar, sem ser reduzida a um rótulo, sem ter que corresponder a um ideal de normalidade ou sucesso emocional. Ela não tenta apagar a falta, muito pelo contrário, ela compreende a falta. Ela ajuda o sujeito a se relacionar melhor com ela. Ela não promete melhorar ou mudar quem você é, mas pode te ajudar a não ficar condenado a repetir sempre o mesmo roteiro, aquilo que você faz como uma repetição e nem percebe isso. Talvez e muito provavelmente você vai continuar enfrentando dificuldade. Talvez algumas perguntas nunca tenham respostas definitivas, mas a experiência analítica, ela pode ampliar a margem de escolha, abrir pequenas brechas de liberdade e permitir que você viva com um pouco mais de verdade. E quem sabe, no fim das contas, talvez seja isso que a psicanálise oferece. Não uma vida sem sofrimento, mas uma vida em que o sofrimento possa ser escutado, elaborado e, aos poucos, deixar de mandar sozinho em você. A gente não pode ser escravo do nosso sofrimento. Talvez ao longo desse vídeo você tenha se reconhecido em algumas partes desse iceberg. Talvez tenha se sentido confortável no começo e um pouco incomodado lá embaixo. Se isso aconteceu, tá tudo bem. A psicanálise não começa quando tudo faz sentido. Ela começa quando alguma coisa escapa. A ponta do iceberg é o que a gente mostra, explica, organiza. Mas é a parte submersa que sustenta nossas escolhas, nossos vínculos, nosso sofrimento. Olhar para isso, sem dúvida, não é fácil. Exige tempo, escuta e principalmente paciência consigo mesmo. Se esse vídeo te ajudou a pensar um pouco diferente sobre você ou até sobre a psicanálise, penso que ele já cumpriu o seu papel. Se você quiser deixar nos comentários qual parte desse iceberg mais te incomodou ou mais te fez pensar, e se esse conteúdo fizer sentido para você, fica por aqui. A gente continua essa conversa e outras conversas de psicanálise, cultura e afetos nos próximos vídeos. Porque descer o iceberg dá medo, mas às vezes é a única forma de parar de bater sempre no mesmo lugar. Até a próxima.